O sacerdote. Vamos entender os ofícios sacerdotais no tempo ali de Moisés, no templo de Salomão e por que você é um sacerdote do Deus Altíssimo. E se você é um sacerdote, como então você oferece sacrifícios agradáveis a Deus? Vamos falar tudo isso para você, vamos levar você lá para o futuro também, lá no Apocalipse 21, e vamos mostrar para você o que Deus transformou da sua santa igreja, um reino de sacerdotes, e o que essa igreja vai fazer lá no Apocalipse. Vai ser incrível o que Deus tem preparado para a sua igreja e nós temos certeza que esse estudo vai edificar a sua vida. Fica com a gente até o final para você entender todo o contexto do sacerdote, desde a antiga até a nova aliança. Amém? Deus abençoe você e bora lá para o estudo. Eu quero já compartilhar com vocês de cara esse e-book para vocês fazerem download, tá aqui na descrição. Ficou maneiro esse e-book. Nós vamos falar do sacerdote na antiga aliança, na nova aliança também. Vamos remeter lá para o Apocalipse e vamos mostrar a obra de Deus consumada. A importância de você entender que você já é um sacerdote de Deus, que o reino de Deus não vai vir, ele já é chegado espiritualmente para aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E nós queremos mostrar tudo isso para você aprender a glorificar a Deus, cuidar dos seus irmãos e dos ofícios sacerdotal, a vocação ao qual nós somos chamados, certo? Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber, bora fazer mais esse estudo incrível para edificar a igreja, o corpo de Cristo? Sim, vamos, a gente vai perceber que a narrativa sacerdotal, ela percorre toda a Bíblia, né? Ela começa no Gênesis e vai terminar lá em Apocalipse, literalmente isso, e a gente vai explicar o porquê dessa narrativa começar em Gênesis e terminar no Apocalipse. Então, se você está chegando no canal, deixa o seu like, se inscreva no canal, isso ajuda bastante. E se você quiser adquirir os nossos conteúdos físicos, tem ali as nossas revistas, tá? Do Papo com Deus. Maravilha, revista 2, revista 1, tem QR Code, você escaneia, estuda bastante. Se você quiser pegar conteúdos gratuitos, você já sabe, 245 e-books gratuitos, mais de 21 cursos que eu e o Wilber fizemos para edificar a sua vida, papocomdeus.com.br/links. Você vai pegar todo esse conteúdo gratuito. Bora lá para o estudo, porque esse estudo é incrível. Eu quero fazer ele rápido. Ele só tem uma lâmina. Apesar de só ter uma lâmina, o conteúdo dele é muito denso, tá? Então vamos lá. Primeiro, a palavra sacerdote, no original hebraico, ela vem da raiz Cohen. E no grego, ela vem de hierus, ok? Significa quem oferece sacrifícios, ministros, aqueles que servem como mediador. Ministros de Deus, aqueles que falam em nome de alguém, ok? Aqueles que servem alguém. Ele é um mediador também entre Deus e os homens. Veja, as pessoas na antiga aliança, elas para verem Deus, elas precisavam ir até o templo, para verem a presença de Deus. No tempo ali de Moisés, quando Moisés tira o povo ali do deserto, para eles verem a presença de Deus, eles iam até o tabernáculo, o arraial ali do povo. E hoje, como é que as pessoas veem Deus? No tempo de Jesus, eles viam Deus através do Filho. O Filho estava andando entre eles. O Filho era a glória de Deus habitando entre os homens. E agora, com a descida do Espírito Santo dentro de nós, só tem uma forma de o mundo ver Deus, é através da igreja. É através dos sacerdotes de Deus que somos nós, eu e você. Tá? Então nós estamos aqui para mostrar que esse ofício sacerdotal ele é importantíssimo. E se você não vive o ofício sacerdotal, você também corre um sério risco de não estar no reino de Deus, ok? Eu não estou aqui julgando, dizendo quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é mostrar a função e o ofício sacerdotal, que é a vocação ao qual nós fomos chamados. Para sermos um reino de sacerdote, está lá em Apocalipse 1:6, ok? Vamos para cá? A promessa do reino do sacerdote começa lá em Êxodo, quando Moisés está tirando o povo do Egito, Deus fala, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus já faz uma promessa, e lá na frente ele vai cumprir essa promessa. Então Deus mostra que o objetivo final é transformar as nossas vidas em eternos sacerdotes. Seremos governantes, você vai ver que Jesus vai falar isso, né? Que vocês serão governantes comigo, né? No futuro. Então, por esse motivo, Jesus mesmo, antes de ser crucificado, ele serve os seus discípulos, ele faz aquele ato do lava-pés, servindo os discípulos, ou seja, ele era Deus, não usurpou a glória de Deus, ele se desfez dos dons de Deus, desceu até os homens, se humilhou, lavou os pés dos seus discípulos e ainda morreu em morte de cruz. Então ele foi um exemplo digno de sacerdócio, de serviço.
Tanto que Jesus está ensinando ali para que os discípulos sirvam uns aos outros, ok? E hoje é muito difícil, às vezes, dentro da igreja, você ver uma pessoa querendo servir outra. Uma pessoa tem uma patente, um cargo, e cargo é diferente de ministério, irmãos. Se nós temos um ministério, um único ministério que nós temos é servirmos uns aos outros. Se Deus te dá um dom, é exatamente para você servir o seu irmão. Dom da cura, dom da ministração, do mestre, do discipulado. Deus quer que sejamos eternos sacerdotes, servirmos uns aos outros. Vamos aqui, o cumprimento da promessa. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder com eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Apocalipse 26. Então você vê o cumprimento da promessa que Deus faz lá no Êxodo, lá falando que vocês serão o reino do sacerdote. Você vê se cumprir em Apocalipse 20, ou seja, agora aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição serão com Deus um reino de sacerdotes e vão reinar com eles 1000 anos. Deus está cumprindo a sua promessa ali, né, Hilber? Parece que ele já está fazendo um flashback de Êxodo, não é isso? Exato, mostra ali que ele está fazendo uma contranarrativa, né? Ele está pegando ali a nação de reino de sacerdotes, que era estabelecida ao povo de Israel, e ele está aplicando agora a toda a igreja e a todos aqueles que participam da primeira ressurreição. Lembrando que a primeira ressurreição é para a igreja, tá? É para os santos. Aqueles que vão vir com Cristo e estabelecer o seu reino na terra. Então, essa é a primeira ressurreição. Esses que participaram delas serão o reino de sacerdote e vai cumprir toda a promessa que há no Antigo e no Novo Testamento, né, que é o estabelecimento desse reino. Maravilha. Eu não vou ler o e-book todo, porque é para provocar você para ler ele em casa, mas eu quero falar do contexto aqui de Adão, que foi o primeiro sacerdote, porque a missão do primeiro homem não era somente dar nome aos animais, mas também era cultivar, vigiar, proteger o jardim de Deus. Você vai ver lá isso em Gênesis 2:15. Mas, assim, qual o significado da palavra proteger? Ela é chamar no hebraico, que significa tomar conta, tomar cuidado, vigiar e proteger. Olha, se tudo era perfeito no jardim, por que precisava guardar? Hilber, por que precisava guardar o jardim se tudo era tão perfeito e Adão era o primeiro sacerdote? Ele tinha que cuidar, zelar de tudo, mas também proteger. Por que, Hilber? Então, uma coisa antes, né, que é legal que você falou, Gênesis 2:15 aparece a palavra cuidar e guardar. E essas palavras aparecem no Pentateuco, todas elas estão em sentido sacerdotal, ou seja, em sentido de cuidar de um templo. Então, o escritor, ao usar essa palavra, guardar e cuidar, ele está se referindo, apontando a cuidar como se fosse um templo, um local religioso, um local sagrado. E deveria cuidar de quê? Da serpente. Ele deveria cuidar para que a maldade não entrasse no jardim, para que a maldade não entrasse no homem. E ele falha nesse cuidado, né? Porque ele deixa a serpente entrar e a serpente implanta a mentira, e por plantar a mentira, o homem perde essa condição, né? Ele é afastado do jardim. Então, o primeiro homem, Adão, ele falhou na sua função sacerdotal. E Cristo, ele teve êxito na sua função sacerdotal. Por isso que a gente contrapõe, né? O Paulo faz esse contraponto do primeiro e último Adão. O que Adão falhou, Cristo, ele restaurou. Maravilha. E assim como Adão foi o primeiro sacerdote, nós vamos falar já do templo, do tabernáculo da nova aliança, ok? Mas vamos lá. Assim como Adão guardou o primeiro tabernáculo de Deus, que era o jardim, é um exemplo ali, pode ser um exemplo poético, pode ser uma poesia, mas pode ser literal aquilo ali que está no Gênesis, ok? Assim como Adão guardou aquele templo, da mesma forma nós hoje precisamos guardar o templo de Deus. Nós somos feitos templos do Espírito Santo. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário? Ou seja, ele é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos. Então esse corpo foi dado por nós, somos o Espírito que habitamos dentro do corpo. Havemos de ter a nossa habitação temporária agora, mas uma habitação eterna, né, num corpo glorificado. Então nós precisamos cuidar desse templo que Deus nos deu. Os homens têm destruído esse templo, não têm glorificado a Deus, não têm protegido, não têm guardado, não têm cultivado esse templo, esse tabernáculo que Deus nos deu. Então essa é uma habitação temporária. Eu sou o templo do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, ofereçam os seus membros como sacrifícios vivos agradáveis a Deus. Quando o sacerdote na antiga aliança ia lá, sacrificava um animal no pátio, ele estava dando um símbolo pra gente que nós deveríamos sacrificar. Pátio é o corpo externo do homem, ok? Você vê isso lá em Apocalipse que o pátio será dado
para ser pisado durante 1260 dias. O que ali está representando que o corpo do homem, ele é levado para sacrifício, ok? Ele vai ser levado para sacrifício, perseguido, os homens serão perseguidos por amor a Cristo nos 7 anos finais da grande tribulação. Trazendo isso para o nosso contexto hoje, como que eu sacrifico a Deus no pátio externo? Quando eu desejo alguma coisa e eu não posso, eu não devo ter aquela coisa, eu sacrifico, falo, não vou porque eu amo meu Deus, não vou fazer isso porque eu amo meu Deus. Eu começo a sacrificar os meus desejos, as minhas vontades. Ora, se você faz a sua vontade, aquilo que você quer, logo você se torna escravo dos seus próprios desejos. O filósofo Kant fala isso, quando a gente faz aquilo que a gente quer, a gente se torna escravo dos nossos desejos. Por quê? Porque se eu faço aquilo que eu quero, logo eu me torno aquilo que eu desejo, né? E aquilo que eu desejo acaba se tornando um Deus na minha vida. Então, assim, liberdade é fazer aquilo que você não quer. Liberdade é fazer aquilo que não se quer, ok? Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque se nós fazemos aquilo que Deus nos mostra que é bom para nós, com certeza nós teremos uma qualidade de vida, nós teremos um tempo com Deus maravilhoso e uma vida eterna também. O que eu quero chamar a sua atenção, como Adão guardou aquele primeiro tabernáculo, importa assim também que nós venhamos a guardar esse tabernáculo, cultivar, oferecer a Deus, levantar as nossas mãos santas, glorificar a Deus todos os dias, vivermos uma vida, a vocação qual fomos chamados, cuidarmos uns dos outros, eu cuido do Wilber, o Wilber cuida de mim, e assim a gente vai nos sustentando pela fé, congregarmos, vivermos congregado, ok? Diferente do que muitas pessoas têm pregado, congregar, estar juntos, a Assembleia dos Santos, é algo que o próprio Cristo estabeleceu. Nós não tomamos a ceia separadamente. Ceia é o símbolo da unidade, é comermos junto, bebermos junto, estarmos à mesa. Precisamos meditar um pouco nisso, ok? Deixa eu voltar aqui para o e-book, que eu quero entrar o sacerdote na antiga aliança. Ele cuidava primeiramente do tabernáculo de Moisés, que depois foi sucedido, vocês lembram, pelo templo de Salomão. O tabernáculo de Moisés recebia a presença de Deus no local santo. O tabernáculo ele era itinerante, ele era desmontado, ia para outros lugares. Quando Deus desejava, eles desmontavam o acampamento, ia para outro local e assim sucessivamente. Já o templo de Salomão foi construído depois, ele foi reformado depois do cativeiro babilônico, né, por Josué e Zorobabel. Ele recebia os cuidados dos sacerdotes. Entre os ofícios sacerdotais estava o sacrifício no altar externo, queima de incensos no altar interno, manutenção do azeite na menorá, troca dos pães da proposição, entre outras atividades. Já o sacerdote na nova aliança, Deus nos fez um templo vivo no Espírito Santo e precisamos entender a vocação com a qual nós somos chamados, que é proteger e zelar esse templo vivo, foi o que eu acabei de falar. O autor de Hebreus, inclusive, vai falar que quando muda-se o sacerdócio, muda-se também a lei. E quando entendemos isso, nós precisamos nos posicionar para que o sacerdócio do templo de Deus. Pois os sacrifícios cerimoniais da antiga aliança eram apenas sombras da realidade. Olha só, acabei de falar isso para vocês agora. O que era sombra, que eram rituais, cerimoniais, hoje se tornou a realidade. Paulo fala, aquilo era apenas uma sombra da realidade futura, mas a plenitude agora está em Cristo. Então, como que a gente oferece incensos agradáveis a Deus? Você vê aqui esse sacerdote, ele estava dentro do local santo, por exemplo, balançando ali o incenso, queimando o incenso ali dentro do local santo, para purificar o local santo. Como que a gente oferece sacrifícios agradáveis a Deus hoje, Hilber? Dá um exemplo para a gente de incenso que sobe agradável às narinas de Deus hoje. As nossas orações, tá em Apocalipse, né? O incenso é as orações dos santos, né? Então é uma forma da gente fazer esse rito de incensário na realidade, as nossas orações, né? Nós fizemos um estudo aqui, uma série Tabernáculo de Moisés. Deixa um card para eles, Hilber. Se você quiser se edificar de verdade, faz o Tabernáculo de Moisés. Você vai ver como é incrível, impressionante o conteúdo desse material. Nós vamos mostrar cada parte do pães da proposição, por que o sacerdote lavava pés e mãos para entrar dentro do tabernáculo. A gente está pensando em refazer esse do tabernáculo com vários adicionais, um estudo bem maior mesmo, com 4, 5 ou 6 capítulos, né, de 1 hora cada capítulo, fazer um conteúdo, né. Nós temos um e-book também do Tabernáculo de Moisés, se eu não me engano ele tem 26 páginas, ele é extenso, conteúdo e muito, muito abrangente, né, tem muita coisa boa lá. Se você puder estudar, faz isso, se edifica, né, não deixa para depois não, com certeza, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Então vamos lá. Nós já falamos da antiga aliança, falamos da nova aliança. O seu corpo e os seus irmãos são o tabernáculo de Deus. Cuida do tabernáculo de Deus, que é o seu corpo. Cuide dos seus irmãos, que também são a habitação de Deus, porque essa é a vocação do nosso sacerdócio. Cuidar, proteger e edificar o reino de Deus. 1 Pedro 2,5 vai deixar claro isso.
também vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ó, vocês estão sendo edificados casa espiritual de Deus, vocês são pedras vivas, ou seja, pedra, uma pedra sobre pedra, você vai construindo um templo, que é o templo que você vê descendo lá em Apocalipse 21. Efésios 2:20. Vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, ó. Fundamento é a base, é a estrutura onde você constrói um prédio em cima. O que é o fundamento dos apóstolos? Doutrina apostólica. Por isso que nós falamos sobre sã doutrina direto aqui nos nossos estudos. Deixa um card para eles, Hilber. Sã doutrina. Vai ver o que é sã doutrina. Por que o evangelho de hoje não está mais ligado à redenção? Muitos dos nossos ajuntamentos falam da palavra de Deus, mas não está ligado mais à redenção, ok? Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Aí ele fala, ó, no qual todo edifício cresce, ajustado como santuário dedicado a Deus. Irmãos, Pedro está falando que Deus está fazendo um santuário da gente, Efésios está falando que nós somos fundamentados, estamos sendo erigidos sobre o fundamento da doutrina apostólica, dizendo que nós, como santuário, crescemos para edificar uma morada para Deus. Por isso que nós falamos que o papo com Deus quer preparar uma noiva para o filho, mas uma morada para o pai. Uma esposa para o filho, mas uma morada para o pai. Jesus vem encontrar sua noiva, vem casar com a sua noiva, o seu povo, mas ao mesmo tempo, Deus está construindo uma habitação que vai descer do céu em Apocalipse 21. O anjo pega João, coloca no alto cume, João fica sentado e fala, você quer ver a noiva do cordeiro? Sim. Você quer ver a esposa? Ó, a noiva se torna esposa. Você quer ver a noiva? Sim, quero. Quer ver a esposa do cordeiro? O anjo pergunta, quero. Aí ele fala, eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. A noiva se tornou esposa, que agora é uma habitação, a nova Jerusalém que desce do céu. Ele fala que ela estava ataviada, ela estava adornada, como uma noiva para o seu esposo. Então a gente vê que a nova Jerusalém que desce do céu não é uma cidade física, é um povo onde o Espírito de Deus vai habitar pela eternidade. Agora, separado santo e profano, você terá um corpo de incorruptibilidade, como o apóstolo Paulo falou. Quando se vestir de corruptibilidade aquilo que é corruptível, de mortalidade aquilo que é mortal, então se cumprirá aquela palavra, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, você agora será habitação de Deus, uma morada de Deus para a eternidade. Você andará com Cristo, reinará com Cristo. E para sempre, né? Onde o Cordeiro estiver, nós estaremos também. Então, o meu desejo é que o Espírito Santo nos ajude nessa missão de edificar uma morada para o Pai, santificar uma morada para o Pai. Esse é o nosso desejo, que você entenda a vocação ao qual você foi chamado, que é a vocação de sacerdócio. Certo, Wilber? Certo, perfeito. É exatamente isso. Então, a gente percebe que a construção do templo está totalmente ligado com o conceito de ser uma nação sacerdotal. Então você vê que o templo e o sacerdote eles se relacionam, e na nova aliança isso vai estar relacionado com provavelmente o milênio, né? A volta de Cristo e o estabelecimento do seu reino terminando aí contra o pecado, né? A vitória de Cristo definitiva contra o pecado, contra a maldade do mundo. Então, por isso que você não vai ver templo ali, né? Porque o templo não é algo mais físico, mas é toda a igreja. Se vocês forem lá em Daniel 2, o que acontece quando aquela rocha ela bate no pé da estátua? Ela vira, ela vai crescendo até que ela ocupe toda a terra. Não vai ser um templo que vai ocupar toda a terra, mas aquela rocha é o símbolo do quê? De Cristo e da igreja. Ou seja, quando a igreja ocupar toda a terra, ali vai ser o templo, o tabernáculo de Deus. Porque aonde está a igreja, aonde está um membro santo ressurreto, ali também vai estar o templo de Deus. Então é esse o sentido. Não é mais relacionado a um aspecto físico, um aspecto limitado, mas agora é ilimitado, abrangendo todo o globo. Maravilha. Ó, a gente está lendo esse livro, que foi o Wilber que indicou, do Jake Bale, ok? O templo é a missão da igreja. Uma teologia bíblica sobre o lugar de habitação de Deus. Desde o Gênesis, Deus faz um templo para ele habitar. Ele vem no final da tarde se relacionar com o homem. Na antiga aliança, ele vinha através do tabernáculo de Moisés, do templo de Salomão. Ele estava no meio do seu povo. Quando vem o Espírito Santo, então agora, quando Cristo veio, ele não está mais no meio do seu povo, mas agora ele está andando com o seu povo, né? É Cristo no meio de nós. Deus era por nós, sobre nós, depois ele estava no meio de nós e agora ele está dentro de nós através do seu Espírito. E esse livro, ele é grande, tá? Nós estamos falando aqui de um livro de 450 páginas, mas é um livro incrível. Nós estamos lendo algumas literaturas
E esse estudo é uma variante disso. Essas são as outras literaturas que eu e o Uber estamos lendo nesse momento. São 8 livros que nós estamos lendo e tem vários outros que a gente já está adquirindo para abençoar a sua vida, preparar conteúdos mais acadêmicos, conteúdos mais profundos para edificar a sua vida. Olha, de verdade, se você entende a vocação ao qual você foi chamado, você vai entender que o reino de Deus já está entre nós, como Jesus disse para aquela mulher samaritana. Chegou o tempo em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Apóstolo Paulo fala que nós oferecemos os nossos corpos como sacrifícios vivos, agradáveis a Deus. O autor de Efésios também fala isso, que nós devemos oferecer... o autor de 1 Pedro, né? O Pedro, ele diz o seguinte: a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Mesmo que por mais que nós utilizamos o nosso corpo, os nossos membros, devemos entender que a adoração ao Pai, ela precisa ser em espírito, ela precisa ser verdadeira, é de dentro para fora que acontece essa ação voluntária, né, de agradar a Deus. E como eu agrado a Deus? Se Deus está no céu, eu estou aqui, através dos seus irmãos, servindo ao seu irmão, servindo ao seu próximo, cuidando, guardando, protegendo, amando, intercedendo. Tudo isso, né, Gálatas, quando vai falar dos frutos do Espírito, todos aqueles frutos do Espírito, você só consegue exercer no meio da comunidade dos santos. Você não consegue ter paz, amor, perseverança, temperança, vivendo dentro de casa com o seu cachorro. Paz, amor, temperança, perseverança é dentro da igreja, no seio da igreja, né, ajudando uns aos outros e sendo edificado. E Uber, parece também que no Apocalipse 21, 22, você podia ler pra gente, parece que já não tem mais tabernáculo, né? Nós tínhamos o tabernáculo no Gênesis, depois veio o tabernáculo de Moisés, quando tira o povo do êxodo, depois o templo de Salomão, aí de 70 depois de Cristo, Jesus profetiza a destruição, agora o templo somos nós, Jesus faz a transição de aliança, então o templo de Deus somos nós, mas quando chega no Apocalipse não tem mais templo. O que aconteceu lá, Uber? Lê pra gente e faz essa finalização. Não, Apocalipse, essa parte 21 e 22, né? Ele está fazendo ali um resumo praticamente de toda a antiga aliança, né? De todo esse conceito de templo de sacerdote, e também ele está dialogando muito com o Gênesis, os 2 primeiros capítulos, né? Então vai ser interessante que vai falar assim, ó, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então é bem interessante, né? Você vai ver que a cidade não precisa de templo, a cidade não tem templo, e você vê também que a cidade não tem sol nem lua, e quando a gente vai lá em Gênesis, o que Deus faz? Cria o sol e a lua, e aí agora a cidade não precisa de sol e lua. Por que a cidade não precisa mais de sol e lua, né? Porque agora ela tem o que é suficiente, que é o Deus, que é aquele relacionamento íntimo com Deus. Você agora é um com Cristo, você não necessita mais de sol e lua. Você pode fazer essa aplicação também, necessitando que já se passou a antiga e também agora já se passou a nova aliança, no sentido de que a nova aliança foi concluída. Enquanto nós estamos na condição atual, nós podemos nos afastarmos de Deus, mas após a ressurreição não vai ter mais esse afastamento de Deus, nós vamos ser para sempre com o Cordeiro. Então, é nesse sentido que não precisa nem de sol nem de lua. E também não tem mais um templo físico, um templo limitante. Por quê? Porque aonde tiver a igreja vai estar a presença de Deus. Aonde estiver os santos, ali Cristo vai estar com eles. Então, não precisa mais ser limitado a um espaço físico. Como o Max citou a mulher samaritana. Não precisa mais do monte ou do templo para adorar, mas o adorador é em espírito e em verdade. Maravilha. Você viu que lindo, que estudo lindo. Um passeio de Gênesis Apocalipse para você entender a consumação da obra de Deus, o que Deus está fazendo. Irmãos, prepare-se, porque o futuro com Deus é maravilhoso. Nós temos certeza que esse estudo edificou a sua vida. Eu não li de propósito aqui, eu não li mais de 2 colunas de propósito, que é para você baixar e continuar esse estudo na sua casa para você ser edificado, amém? Olha, irmãos, de verdade, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não deixe de acessar nosso /link, é um diretório com todos os nossos conteúdos, mapas mentais, revistas, cursos gratuitos, e-books gratuitos. Você pode adquirir a nossa revista e ajudar a nossa obra missionária também. Se a gente tem sido relevante para você, considere-se aí também se tornar um apoiador do nosso projeto, né? Um gerente aqui do Papo com Deus. Aqui no /links aqui embaixo, você procura ali, ó, quero ser um gerente, quero ser um doador, e a partir de R$9 você pode abençoar a nossa obra para a gente poder levar conteúdo gratuito, ok? Todo o dinheiro é revertido para a gente fazer marketings e levar esse conteúdo gratuito para o Brasil inteiro, para alguns outros países do mundo, amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.